Estação da Notícia. Uma mobilização nacional quer reforçar o papel da sociedade no enfrentamento da violência e na proteção de nossas crianças. Um dos enfoques da Semana de Prevenção da Violência na Primeira Infância, que vai até sexta-feira com uma série de atividades em todo o país, é conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado integral à saúde dos pequenos e da atenção aos possíveis sinais e sintomas que podem significar atos de abuso, agressões e maus tratos. Segundo a psicóloga Daniele Jimenez, gerente do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência da Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro, alguns sinais de alerta são choros e irritabilidade. A criança fica um pouco mais agressiva, pode acontecer o isolamento social, pode ocorrer mudanças de humor, dificuldade de seguir algumas regras, desinteresse por atividades que anteriormente a criança se interessava. Então são sinais que os adultos têm que estar em alerta quando a criança tiver esse tipo de comportamento. Também devem ser observados distúrbios do sono, ansiedade ou medo ligado a determinadas pessoas ou situações. Daniele ressalta a importância de procurar a ajuda de um profissional especializado. Vamos observar, vamos procurar ajuda de profissionais da saúde mental, porque quando a criança ela não é acompanhada e ela não consegue trabalhar todas essas questões que ela está sofrendo, isso acaba tendo um aspecto muito negativo na vida adulta, principalmente nas questões comportamentais e emocionais. Em casos suspeitos, denuncie. Procure o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude ou Disque 100, com orientações voltadas à sensibilização de gestores e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza em sua página a linha de cuidado para a atenção integral de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências. A publicação traz orientações sobre formas de prevenção e acolhimento. Outro documento importante é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que reúne temas sobre violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz. Além disso, o Ministério da Saúde promove regularmente oficinas com gestores dos estados para auxiliá-los no fortalecimento da rede de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes e na organização de linhas de cuidado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Estação da Notícia. Para que as escolas brasileiras cumpram a Lei 11.645 de 2008, que inclui a história e a cultura indígena nos seus currículos, é necessário ter acesso a materiais didáticos específicos. Para suprir esta carência, a ONG Tideuá, juntamente com 47 indígenas, elaboraram o livro digital 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz. Segundo o presidente da organização, Sebastião Gerlich, a obra contou com a participação de uma aliança multicultural com indígenas de etnias do Brasil, Argentina e Equador, além de 5 não indígenas. Esse nome, 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz, explica bastante do projeto. Primeiro porque tem uma lei que se chama 11.645, que visa que nas escolas de todo o Brasil, todas as crianças possam entender um pouquinho mais sobre o valor das culturas indígenas. E esse é um tema super interessante, uma lei de 2008, mas uma pendência ainda se arrastra esse déficit. Não tem material didático, não tem material de apoio e os professores estão um pouquinho perdidos. Então, nesta aliança que a gente fez entre indígenas e não indígenas, a vontade nossa foi criar este livro para justamente auxiliar os professores e a juventude a entender o valor, a riqueza, a diversidade, a beleza, as sabedorias das culturas indígenas vivas no Brasil hoje.
Sebastián informa que o processo de criação deste livro durou 6 meses, passando por planejamentos que estimularam uma relação colaborativa. Onde um grupo muito grande de pessoas começou a discutir qual é a função de estudar as culturas indígenas nas escolas, por que estudar, como chegar. Então, antes de escrever o livro, que foi feito a muitos corações, teve toda uma preparação de entender com que pedagogia chegar, de que forma se traziam as coisas. Então, tem sim informações muito valiosas, mas tem principalmente o ponto de vista dos indígenas, que não é só ideológico, mas é carregado de energia, sentimentos, mensagens, assim, muito profundos. O indígena Cadu Tapuyá é um dos colaboradores participantes da obra, que vai ser disponibilizada gratuitamente no site da ONG Tideuá. O livro ele contém uma ampla diversidade de temas dentro da questão da cultura dos povos indígenas, né? Trazendo até noções básicas assim, né, do nosso modo de vida, da nossa cosmovisão, como a pintura, o grafismo, os contos, né? Conceitos básicos como de retomada, coisas que vão ser importantes para o entendimento desses jovens, dessas crianças. Eu contribuo como organizador, diagramador, mas eu também escrevo e também tem algumas artes minhas. Então eu estou em todas as esferas, assim como muitos indígenas estão em todas as esferas. O lançamento do livro 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz vai acontecer no Colóquio Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-Brasileiras, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, nesta quarta-feira, às 9 da manhã. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes. Estação da Notícia. O governo federal deu 3 dias de prazo para que a concessionária Enel restabeleça a maior parte da energia em São Paulo, afetada pelo apagão que aconteceu depois do temporal que caiu na noite da última sexta-feira. Foi o que informou nesta segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Para o ministro, a Enel precisa de mais pessoas nas ruas para restabelecer o funcionamento do serviço em casos como este. A queda de energia afetou mais de 2 milhões de clientes na capital paulista e na região metropolitana. E até amanhã desta segunda, mais de 530 mil clientes continuavam sem eletricidade, segundo o boletim da própria empresa. O trânsito também foi afetado. Pela manhã, 135 semáforos ainda estavam apagados em ruas e avenidas. A concessionária Enel faz desde 2018 a distribuição de energia em São Paulo. O ministro afirmou que a pasta vai agir com firmeza para cobrar a empresa sobre a qualidade dos serviços, mas ressaltou que existe um contrato e que, por isso, não é simples retirar a concessão de um serviço deste porte. Tem contratos vigentes e válidos por prazo legal. Eu não posso quebrar esse contrato com você, a não ser que você quebre uma regra comigo. E se você quebrar uma regra comigo, eu tenho que instaurar um processo contra você. No caso da Enel, administrativo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defende a retirada da Enel do serviço. Em sua página no X, Tarcísio escreveu que o processo para a caducidade da concessão da Enel deveria ser aberto imediatamente pelas autoridades federais. A concessionária também foi notificada pelo Procon Paulista nesta segunda-feira. A empresa precisa dar explicações no prazo de 48 horas sobre as medidas de emergência adotadas para retomar o fornecimento de energia. A Enel informou que trabalha para restabelecer o serviço e que as equipes em campo foram reforçadas. Além disso, a empresa diz que está recebendo o apoio de outros grupos de distribuição de energia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Estação da Notícia. Cerrado, do que temos ao que queremos. Esse é o nome da exposição que a Fiocruz Brasília promove de 14 a 18 desse mês. A mostra pretende reforçar as características e as riquezas naturais do bioma. A instalação, composta por 4 módulos, será feita por meio de uma interação digital que usa recursos tecnológicos como projeções em paredes e piso.
Os visitantes vão poder entender sobre os danos causados pela ação humana e conhecer alternativas que favoreçam uma relação mais sustentável com a natureza. Além disso, os participantes terão a possibilidade de se divertir com uma versão adaptada do jogo Super Trunfo. Na nova versão, criada por uma estudante da Universidade de Brasília, os carros ou personagens foram substituídos por plantas medicinais do cerrado e suas características. Durante o jogo, os participantes vão descobrir sobre as propriedades de 12 espécies vegetais, como a sucupira e a copaíba. O evento, que faz parte da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde, na sede da Fiocruz, em Brasília, que fica na L3 Norte, no campus Darcy Ribeiro da UNB. A entrada é gratuita. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. Estação da Notícia. Um projeto de lei que endurece as penas para quem provoca incêndio ambiental deve ser entregue pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira. A proposta deve ser encaminhada pelo titular da pasta, o ministro Ricardo Lewandowski. A informação foi dada nesta segunda pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Uma proposta do governo federal sobre o aumento de penas para os crimes ambientais, em especial os incêndios. O nosso líder do governo na Câmara já solicitou com requerimento de urgência a urgência da votação do projeto de lei do senador Davi Alcolumbre, que está lá na Câmara, cujo relator é o deputado Patrus Ananias. O Ministério da Justiça concluiu uma proposta sobre esses pontos, deve apresentar amanhã. Nós vamos fazer a apresentação disso, devemos chamar o senador Davi Alcolumbre, o relator Patrus Ananias, para que o ministro Lewandowski possa fazer a apresentação em relação a isso. O responsável pelas relações institucionais do governo deu a declaração depois de se reunir com o presidente Lula e outros ministros e líderes do governo no Congresso. O encontro é comum nas segundas-feiras e ocorre no Palácio do Planalto. No início de outubro, Lewandowski anunciou o envio do PL que aumenta a punição para crimes ambientais, a exemplo de queimadas intencionais, desmatamento e garimpo ilegal. Entre as propostas está a mudança nas penas, que passariam de detenção para prisão em regime fechado. Alexandre Padilha também citou que a Polícia Federal já abriu mais de 80 inquéritos para investigar queimadas pelo país. Dados da organização MAP Biomas mostram que entre janeiro e setembro deste ano, mais de 22 milhões de hectares foram queimados, área do mesmo tamanho do estado de Roraima. Quase metade dessas queimadas ocorreu no mês de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Estação da Notícia. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam nesta segunda-feira uma operação contra um grupo suspeito de fraude em licitações relacionadas à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O principal alvo é um empresário e deputado estadual de Campos. A PF não divulgou oficialmente o nome do parlamentar. As investigações, que contam com a participação da Receita Federal, revelaram um esquema criminoso de lavagem de dinheiro operado através de postos de gasolina e contratações diretas feitas pelo município a empresas ligadas ao deputado, com dispensa de licitação. Segundo a PF, quando concorreu ao cargo de vereador pelo município de Campos em 2020, o parlamentar declarou um patrimônio de R$ 224 mil, composto por 2 veículos, participação no valor de R$ 60 mil em um posto de gasolina e um jet ski. Já em 2022, quando foi eleito deputado estadual, declarou patrimônio de R$ 1.972.000 e atualmente conta com uma rede de 18 postos de combustíveis, além de 12 empresas identificadas na investigação. Batizada de Postos de Midas, a operação é uma analogia ao rei Midas, personagem da mitologia grega
que adquiriu o poder de transformar em ouro tudo o que tocava. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Estação da Notícia.